A paz do Senhor, mais uma vez estou aqui para transmitir uma palavra ao seu coração, extraída da Bíblia Sagrada, de maneira edificante. Quero traçar nesta noite sobre o tema: qual será o seu destino? Qual será o seu destino? Esse tema que abordarei se encontra no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 16. Sua Bíblia você pode consultar. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 16, que assim diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra de Deus, falando de maneira bem exclusiva sobre o propósito e plano de Deus para mim e para você. O tema, repito, qual será o seu destino, está inserido justamente nesse texto, que será a base da meditação deste vídeo, onde 3,16 de João é um texto riquíssimo, onde trata a respeito da missão do Filho de Deus e aborda esta missão através de um ato, uma atitude singela da parte de Deus em doar o seu único filho para vir à terra e morrer por nós, pela humanidade. Então vejamos que aonde está o tema que irei abordar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que doou seu Filho unigênito, seu único, que é o Senhor Jesus. Para quê? Qual foi o propósito, a finalidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Propósito de Deus ter dado o Senhor Jesus, enviado o Senhor Jesus, de Jesus ter vindo voluntariamente à terra, foi este: para que todo aquele que nele crê, o receber, o aceitar, o servir fielmente, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a finalidade é que aquele que assim acreditar, obedecendo fielmente ao Senhor Jesus e a sua santa e maravilhosa palavra, não irá perecer, não irá ser destinado a uma destruição, mas será destinado à vida eterna, a ir para o céu. Pois bem, a palavra destino que está no tema, qual será o seu destino? Destino, eu quero traçar de maneira bem rápida algumas considerações a respeito desta palavra, para que quando chegar nos pontos que irei abordar, fique mais fácil a sua compreensão de onde eu estou extraindo e navegando nesta temática. Pois bem, a palavra destino significa, vou dar 3 significados bem objetivados para a sua melhor compreensão. O primeiro significado da palavra destino é fim. A palavra destino significa fim. Então, quando estou abordando o tema qual será o seu destino, então é qual será o seu fim. Qual será o fim da sua jornada, sua trajetória, da sua caminhada, da sua peregrinação neste mundo, e para onde você vai após deixar este mundo. Então, qual será o seu destino? Qual será o seu fim? A palavra fim
Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, olha o que Deus diz na sua santa e maravilhosa palavra. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, ou seja, a prestação de conta. O fim daqueles que se rejeita ao chamado de Deus está próximo. A ruína vai chegar. O acerto de contas irá chegar. Então, o fim, tratando aqui 32 e 35 de Deuteronômio, assim também como tratando sobre o fim, Filipenses capítulo 3, versículo número 19, assim diz a palavra de Deus. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Vejamos. A perdição, o fim, a perdição, a condenação, a sentença de inferno, de lago de fogo, de ser excluído de ir para o céu, para essa classe de pessoas que só se ocupam com seu bel prazer, as coisas desta terra, o fim destes é a perdição, é a condenação, não é a vida eterna, é a destruição. Eles irão perecer, eles irão ser destruídos, abolidos da presença de Deus de maneira definitiva, sem nenhuma chance de ter o perdão, a compaixão de Deus sobre as suas vidas, a salvação. Por quê? Porque rejeitaram e morreram rejeitando. Então serão excluídos de uma vez por todas do olhar misericordioso de Deus. Então, o primeiro significado para a palavra destino é fim, como já abordamos aqui e damos algumas referências. O segundo significado da palavra destino, que quero traçar de maneira esclarecedora para vós, para mim também, é destino, significa lugar para onde alguém se dirige. Qual será o seu destino? Para onde você irá ser dirigido? Como assim? Após a morte. Você está nesta terra, mas após deixar esta terra, para onde você será dirigido? Então, destino significa lugar para onde alguém se dirige. Olha o texto na Bíblia, 6:21 de João, o Evangelho. Aquela ocorrência que Jesus vem andando sobre o mar, os discípulos estão perplexos, apavorados, pensando que é um fantasma, e de repente, aquela situação toda, Jesus acalma a tempestade, as ondas que estão entrando dentro do barco, e a Bíblia vai dizer no versículo 21, então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Está falando sobre destino. O barco não ia para um determinado lugar, então não estava podendo ir por causa da tempestade. Mas quando Jesus chegou, acalmou a tempestade, mandou o mar se aquietar, entrou no barco, e o barco agora conseguiu chegar para onde ia. Deu para entender? Você só vai chegar, só vai ser dirigido para esse lugar céu, lugar paraíso, lugar perto de Deus, quando Jesus entrar na sua vida. Quando Jesus entrar no seu barco, que é a sua vida. Beleza? Então, os significados são, para a palavra destino, fim, traçamos já um. Lugar para onde se dirige, traçamos o item 2. E o terceiro, a palavra destino é nome de um deus pagão.
Interessante. Nome de um deus pagão chamado Fortuna. Fortuna, olha lá. Fortuna. Tá dando para entender, né? Fortuna. Destino, fortuna. Olha só que interessante. Eu vou ler alguns comentários e explicarei na sequência. Então, destino é um nome de um deus pagão, Fortuna. Fortuna é deusa da sorte, que quer dizer sorte. Fortuna quer dizer sorte. Adorada junto com o deus destino. Lá em Isaías 65:11, vejamos. Deusa da sorte, que quer dizer que é fortuna. Vejamos que essa deusa era adorada juntamente com o deus chamado destino. Que destino significa fim, lugar para onde alguém se dirige, significa nome de um deus pagão a qual estamos traçando, ou sorte, e etc. Então, quando falamos de fortuna, falamos mais ou menos nesse lado de dinheiro. E é o que as pessoas correm atrás, e é o que as pessoas estão focados, apostando e apostando. Você já apostou alguma vez? Já comprou alguma cartela? Enfim, você está querendo fortuna. Você está adorando fortuna. Vejamos aí o que diz o texto, o argumento. Então, deusa da sorte, fortuna, que quer dizer sorte, adorada junto com o deus destino. Lá em Isaías 65:11, olha que na Bíblia Sagrada já vem tratando a respeito deste Deus e desta deusa. Isaías 65, e versículo número 11, vai dizer dessa seguinte forma. Estou na Bíblia digital, só um minutinho. Isaías 65:11. Diz assim: Mas vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Falando de ambos. De ambos. Então era adorado junto com esse Deus destino, conforme Isaías 65:11. Os cananeus adoravam fortuna na forma das Íades, ou seja, de pequeno grupo de estrelas, da mesma constelação do touro. Veja só, as pessoas apostavam na sorte, como é nos dias de hoje. E confiavam nas Íades, nas constelações de estrelas, ou seja, no horóscopo. Quantas pessoas não são orientadas e guiadas e acreditam e são depositadas assim, depositam credibilidade no horóscopo? Olha, destino era representado pelas Pleiades, grupo de 7 estrelas da mesma constelação chamada também de 7 cabrinhas ou 7 estrelas. Então, destino, o deus destino era representado pelas Pleiades, ou seja, as constelações de estrelas, que era chamado, está na Bíblia Sagrada, de 7 cabrinhas ou 7 estrelos. 7 estrelas. Jó 38:31, Deus ele vai fazer perguntas para Jó e mostra a sua grandeza. Só um minuto. Jó 38:31 diz assim, Ou poderás tu juntar as cadeias dos 7 estrelos
ou soltar os atilhos do Órion? Deus perguntando para Jó em relação às estrelas, né? As constelações, Órion, né? 7 estrelas, como também lá em Amós, capítulo 5, versículo número 8. Amós, profeta Amós, capítulo número 5, versículo número 8. Assim diz a palavra de Deus: procurai o que faz os 7 estrelas e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Deus mostrando que não é para confiar nestas constelações, mas sim confiar em Deus. Não confiar na sorte, mas confiar em Deus. Não confiar em dinheiro, na fortuna, mas confiar em Deus. Então, o ano astrológico principiava com touro. Assim, as ofertas de alimento e de vinho feitas à fortuna e a destino coincidiam com as comemorações da festa da Páscoa. Ou seja, era uma mistura que acontecia, que o povo fazia, até mesmo o povo voltado a Deus, o povo de Deus, misturava. E não é diferente nos dias de hoje? E é diferente nos dias de hoje? Não, é do mesmo jeito. Semana Santa é misturado. Ao invés de ser uma Semana Santa, as pessoas vão para a glutonaria, para a bebedice, vão para as farras, vão para a pecaminosidade, mas não se voltam para Deus. E assim sucessivamente. Então vejamos que qual será o seu destino? Agora quero entrar justamente nos textos, nos tópicos que irei mencionar de maneira bem sucinta, porém objetiva. Algumas perguntas para dinamizar e assim podermos corrermos o tema, qual será o seu destino. Vamos lá. Para onde você vai após a morte? Para onde você vai? Talvez você diga: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Se eu merecer, Deus me coloque em um bom lugar. Não é desta forma. Não é deste jeito. Não é que Deus vai colocar as pessoas no inferno, no lago de fogo, e Deus deseje isto. Não. Não. Deus ele não deseja a morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte da pessoa que morre no pecado, no erro, que morre na condenação. Não, Deus não tem prazer. Pelo contrário, Deus ele quer que todas as pessoas se salvem, que adquiram o céu, que vá morar no céu, assim como o Senhor Jesus foi. Veio à terra e voltou para lá, devido à obediência a Deus. Então, para onde você vai após a morte? O que vai decidir, o que será decisivo na minha e na sua vida, a destinar-nos ao céu ou ao inferno, será a nossa conduta, será a nossa crença que irá nos destinar. Vejamos, a Bíblia Sagrada vai dizer, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21 e versículo número 8. Assim também como Apocalipse 22 e 15. A Bíblia vai dizer, por exemplo, a qualidade de pessoas que não irão para o céu, mas irão para o inferno, lago de fogo. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que os mentirosos, sabe aquela pessoa que mente, gosta de mentir, tem fama de mentiroso, pronto.
O destino dessa pessoa, quando ele morrer, se ele não aceitar a Cristo, será ir para o inferno. Por causa simplesmente da qualidade negativa que ele tem, chamada de mentiroso. Por praticar e amar, diz a Bíblia, a mentira. Outra qualidade, o homossexualismo, seja voltada ao lado feminino, mulher com mulher ou homem com homem, o homossexualismo. Todo e qualquer um ou uma que estão nesta prática abominável diante de Deus, horrível, nojenta, irão para o inferno. É vontade de Deus? Não. João 3,16 está claro que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o inferno, não vá para o lago de fogo, não seja excluído de ir para o céu, mas tenha vida eterna. Deus deu, agora a escolha está com você, está comigo, está conosco. Então o homossexual, por que não vai para o céu? Porque Deus não ama ele? Não, é porque ele é homossexual ou lésbica. É a prática que impede que Deus o leve. Pode conferir, Apocalipse 21:8, você vai encontrar. Os adúlteros, olha só, também entra. Adúlteros, os prostitutos, os fornicadores, sexo antes do casamento. Adúltero, casado, mas agora tem infidelidade. Prostituto é quem vive não uma vida legalmente matrimonial, mas vive com um e com outro na prática do sexo sem compromisso. E a Bíblia vai falar que os feiticeiros, dentro da linha feiticeiros, tá macumbeiro, curandeiro e outros dentro da mesma linha. Pode ler Apocalipse 21:8. Não irão para o céu. É por causa da cor, do grau de intelectualidade? Não. É por causa da prática. É por causa da conduta, da descrença na palavra de Deus e no próprio Deus. Por esse motivo, estas e outras mais pessoas serão sentenciadas ao inferno, lugar principalmente criado por Deus para o diabo e seus demônios. Mas aqueles que se recusam a aceitar a Cristo, a servirem ao Deus único e verdadeiro, irão também para lá. Então, para onde você vai após a morte? O que vai decidir vai ser a sua prática, sua conduta, suas qualidades. Então você precisa ter Deus como único e suficiente Salvador da sua vida e ter uma vida voltada para Ele, obediente a Ele, sendo fiel a Ele, para que você possa, ao deixar este mundo, ir para o céu, ir para o paraíso, lugar de delícia, lugar de maravilha. Outra lista se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 10. Também vai traçar sobre as qualidades. Gálatas, capítulo número 5, versículo 19 ao 21, também vai tratar sobre essas qualidades negativas que impedem estas pessoas de irem para o céu. Então, tudo que a gente já transmitimos aqui e outras qualidades estão lá. Não vou citar para não ficar muito longo o vídeo. Então, um simples item poderá o condenar à morte eterna, que é não crer no Senhor Jesus,
não acreditar no Senhor Jesus já é suficiente para você ir para o inferno. Ir para o inferno. Deus enviou o seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele acredita, para que todo aquele que nele confia, entrega a sua vida e segue a ele, não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Então, para onde você vai após a morte? Dependendo da sua qualidade que você tem neste momento, ainda vivo, você já está condenado, você já está sentenciado. Você tem como se livrar, ser absorvido. E só o que vai mudar esta condição vai ser você aceitar a Cristo. Vai ser você crer única e exclusivamente no Senhor Jesus e servi-lo durante todo o período que você viver aqui nesta terra. Então, para onde você vai após a morte? Primeiro ponto. Segundo ponto é quem escolhe o seu destino. Quem escolhe o seu destino? Deus ou você? Quem escolhe o seu destino não é Deus, é você. Deus deu o livre-arbítrio para que a humanidade pudesse escolher, e a humanidade tem a livre escolha. Deus não pressiona. Deus ele não chantageia. Deus simplesmente deixa a humanidade à vontade para ela escolher. Até mesmo escolher não servir a Deus. Deus deu essa capacidade para o ser humano. É por isso que você ainda não tem se voltado para Deus, porque é uma escolha que Deus lhe deu. E Deus não lhe força isso. Deus deixa você à vontade. Porém, Deus ele orienta. Porém, Deus ele recomenda. Porém, Deus ele nos deu a palavra para que a gente possa saber escolher, saber decidir e tomarmos as melhores decisões para a nossa vida, escolhendo o melhor para a nossa vida. Em Deuteronômio capítulo número 30, versículo número 19, está escrito na palavra de Deus que Deus disse para Moisés, dizendo: olha, Moisés, diz ao povo que agora eu coloco diante deles a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora diz para eles que eles escolham a vida para que vivam eles e a sua descendência. Então a escolha do seu destino está em suas mãos. A escolha para o seu fim está em suas mãos. Está sob seu poder. A escolha de o lugar para onde você será dirigido após deixar este mundo depende de você, está dependendo de você. De você optar por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único. Então vejamos, quem escolhe o seu destino? Você. Ah, mas é Deus. Não. Se dependesse de Deus, Deus não teria enviado o dilúvio sobre a terra para matar as pessoas. E por que Deus mandou? Porque Deus queria que as pessoas escolhessem a vida. Mas as pessoas estavam desagradando a Deus e Deus enviou o dilúvio, mas orientou, deu chance, oportunidade, tempo, paciência para eles se arrependerem, mas eles não quiseram. E pereceram, morreram. Novos e velhos, afogados sobre as águas do dilúvio. Só escapou 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras.
Se dependesse de Deus, Deus não teria devastado Sodoma e Gomorra. Mas Deus mandou a orientação, a observação, para eles se arrependerem, mas eles não quiseram. Viveram na prostituição, viveram na bebedice, viveram nas farras, viveram na carne, viveram desagradando a Deus. E só escapou 3 pessoas: Ló, suas 2 filhas. Não eram porque eles eram os únicos na cidade, não. Apenas porque eles foram os únicos que creram. E os outros, pela incredulidade, pereceram. Quem escolhe o seu destino, Deus ou você? É você. Porque se dependesse de Deus, Deus não mataria ninguém. Deus não sentenciava ninguém à morte. A Bíblia Sagrada, em Timóteo, 1 carta 2 e 4, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é esta: que toda e qualquer pessoa no Brasil e no mundo seja salva através de seu Filho Jesus Cristo. É a vontade de Deus, mas é a sua vontade? Tem sido a sua vontade? Você tem feito a sua parte? Você tem procurado agradar a Deus? Você tem deixado o pecado? Se dependesse de Deus, nem o inferno Deus teria preparado. Nem o inferno. Então quem escolhe o seu destino, Deus ou você? É você. Por quê? Porque se dependesse de Deus, como já falamos, porque Deus ele nos planejou para não sermos destruídos. Deus não nos planejou, nos projetou, nos criou para nós sermos destruídos. Não. Deus não fez este plano. Não. 3,16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto de Deus foi para que nós não sejamos destruídos, mas que nós sejamos salvos. Então Deus não nos planejou para sermos destruídos. A palavra perecer, que está no texto de João 3,16. Não, Deus não nos planejou para sermos destruídos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 9. 1 Tessalonicenses 5 e 9. Olha qual foi o plano de Deus. 1 Tessalonicenses 5 e 9. A palavra de Deus que porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? A perdição, a condenação, a sentença, ao inferno, ao lago de fogo. Deus não nos destinou, nos planejou, nos projetou para ser lançado no inferno. Não. Olha, porque Deus não nos destinou para a ira, mas Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Para eu e você adquirir a salvação. Como é que se adquire a salvação? Olha o texto. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, para ir para o inferno, mas nos destinou para a aquisição, para adquirirmos. Como é que se adquire? Com esforço. Não é de mão beijada, de mãos cruzadas, não é desagradando. Não, é com esforço, obedecendo a Deus. Olha o texto como diz: quem é que pode lhe dar a salvação? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, é por quem? Através de quem que se adquire a salvação? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por A, B, C, Maria, Pedro, Frei, apóstolo, bispo. Não, é através de Jesus.
Só se adquire a salvação através de Jesus. Foi Ele quem morreu por toda a humanidade, por todos nós. É por isso que Ele, Hebreus 5:9, diz que tornou-se a causa da nossa eterna salvação. Então, o plano de Deus foi traçado. E esse destino, céu ou inferno, está em suas mãos. Depende da sua escolha. O quanto antes, enquanto você está respirando e tem o fôlego de vida, está nessa terra, tem essa oportunidade. Em João 3,16, a palavra perecer em João 3,16, Deus enviou Jesus para que todo aquele nele crê não pereça, ou seja, seja destruído, não seja destruído. Então, perecer no grego é apolumi no grego. O que significa apolumi? Significa destruir totalmente. Destruir totalmente. Então, a ideia de apolumi, destruir totalmente, a ideia não é de extinção. Não é que você vai desaparecer do mapa. Não. Você vai sempre existir. Sempre. Você não vai deixar de existir nunca. Porque haverá um período que você vai morrer, sim. Vai deixar esse corpo. Mas a alma que está dentro deste corpo, seu, vai para algum lugar. Céu ou inferno. Paraíso ou Hades, lugar de tormento. Haverá um dia que vai retornar a alma e o espírito novamente ao corpo. E de uma vez por toda será definitivamente destinado ao fim de tudo, céu ou inferno. Então, nunca deixaremos de existir. A ideia de apolumi, que é destruir totalmente, não é destruir totalmente no sentido de desaparecer do mapa. Não é a ideia de extinção, mas é de ruína. É de ruína. É de existência, mas é em ruína. Não é de extinção, mas é de perda. Perda o quê? Perdeu o céu. Perdeu a alegria, perdeu a coroa da vida, perdeu a salvação, perdeu a bonança, perdeu a felicidade. Perdeu. Não é de extinção, mas é de ruína, é de perda. Não de ser, ou seja, de deixar de existir, mas é de bem-estar. Ou seja, o tormento é para sempre. O tormento é para sempre. Então vejamos. Quem escolhe para onde você vai após a morte? Dependendo da qualidade, você já está qualificado ao céu ou ao inferno, mediante a aceitação a Jesus. Quem escolhe o seu destino? Você. Você quem escolhe. Você quem escolhe. Que Deus lhe deu essa capacidade, essa arbitrariedade, o livre-arbítrio. E terceiro e último, o que fazer para realmente mudar o meu destino? De repente você começou a refletir e percebeu que se encontra nestas qualidades. Você não crê em Jesus, você está com essas qualidades que eu citei no primeiro ponto. Você vive uma vida no pecado, uma vida desobediente a Deus. Você vive se ocupando só nesta terra. Você vive só atrás do dinheiro, da fortuna, né? Então, o que fazer para mudar o meu destino? Eu estou perdido pelo que eu ouvi você falar, então eu estou perdido. Então, o que fazer para realmente mudar o meu destino? Olha, é simples. Seu destino pode ser mudado. E existe um que pode mudar. Não importa se você é um drogado, um bêbado, uma prostituta, um mentiroso. Existe um que pode mudar essa situação, esse destino. O nome dele é Jesus. Ele mudou a vida de muita gente, assim também como a minha, e pode também mudar a sua. Vários personagens na Bíblia Sagrada mudaram de vida devido a encontrar-se com Jesus e conhecerem e reconhecerem Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Então, o que fazer para mudar o meu destino? Olha,
Primeiro, entrar pela porta. Entrar pela porta. Quando se fala de porta, é acesso. Você tem acesso à vida eterna unicamente através de Jesus. Unicamente através de Jesus. Então, entrar na porta e andar no caminho. Então, você precisa entrar pela porta. Entrar no acesso. Que este acesso vai lhe conduzir, lhe mostrar um caminho que você vai caminhar e este caminho lhe levará até a vida eterna. A porta tem nome, Jesus. O caminho tem nome, Jesus. Jesus disse em João 10:9, eu sou a porta, disse Jesus, e quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, entrando pela porta que é Jesus, o acesso. Qualquer uma pessoa que deseja ir para o céu, o acesso ao céu é o Senhor Jesus. Qualquer uma pessoa que queira ir para o céu, o caminho que vai levar até o céu é o Senhor Jesus. Não existe escada, existe caminho. Não existe atalho, existe caminho. Jesus disse, eu sou, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então é preciso eu e você entrar pela porta e andar no caminho que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e que você possa refletir e lembre-se, o seu destino está em suas mãos, está no poder da sua escolha. Ao recusar, você está pagando para ver o destino que você sofrerá. O castigo eterno, o fogo eterno, o tormento eterno, aonde haverá choro e ranger de dentes durante toda uma eternidade, uma vida infinita de sofrimento. Seu destino, aceitando a Jesus Cristo, você vai se maravilhar das maravilhas do céu durante toda uma eternidade. Inimaginável. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.